testando. Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, galera, eu vou estar ensinando vocês como usar o TK Inter. Então, vamos lá. Bom, galera, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando como fazer esse programinha aqui no TK Inter. É um programinha bem simples, onde a gente tem uma interface aqui. O TK Inter, ele serve para a gente criar interface com Python. Então é um modo que eu acredito que é o mais fácil de criar interface. Ele é um pouco antigo, mas a gente consegue estilizar ele e daqui para frente a gente vai melhorando o projeto. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando como fazer esse programinha básico aqui, onde a gente tem uma list box, um campo de input para a gente colocar valores, certo? A gente escrever comentários, um botão para a gente comentar, que adiciona na nossa lista. Então eu posso adicionar comentário 1, comentário 2. Eu posso selecionar o comentário que eu quero e deletar. Então, galera, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando como fazer esse programinha mais simples para a gente ter base de como começar com o TK Inter. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer, eu criei aqui uma pasta chamada aulas e dentro dessa pasta eu criei um arquivo chamado main.py. A primeira coisa que a gente tem que fazer é importar o tkinter. O tkinter já vem instalado no Python por padrão. Então você só precisa criar um novo arquivo, dar um import tkinter, tudo minúsculo, igual eu fiz aqui, e salvar. Então, primeira coisa, criei um arquivo main.py, importei o tkinter. Depois que eu importo o tkinter, a gente tem que criar a nossa janela principal, que é o nosso mainframe. Então, eu vou dar uns 2 enters aqui. Eu vou comentar aqui pra gente separar. Então, mainframe. Então, galera, o mainframe, eu vou criar uma variável aqui chamada root, que pode ser qualquer nome. Ela vai ser igual a tkinter.tk maiúsculo, T maiúsculo, K minúsculo. Então, root vai ser igual a tkinter.tk. Isso é o mainframe do tkinter. Então, só isso aqui. Então, criamos aqui o nosso mainframe. Agora a gente tem que colocar alguns parâmetros nesse mainframe. Por exemplo, a largura e a altura que a gente quer. Então, a gente vai pegar, escrever root.geometry. A gente vai passar os parâmetros aqui dentro. A gente vai passar como um texto. Então, a gente vai abrir aqui as aspas. E aqui dentro a gente vai colocar a largura e a altura que a gente quer. Então, aqui eu vou colocar 400x400. E ali eu vou colocar mais a distância que eu quero do monitor. Ou seja, aqui se eu colocar 00, ele vai aparecer no 0 e no 0 aqui do meu monitor. Certo? Se eu colocar 100, 100, ele vai dar uma distância aqui de 100 e de 100 aqui. Então a janela vai aparecer aqui com 400 por 400. Como eu estou aqui gravando no meu segundo monitor, eu vou colocar um valor alto aqui para ele aparecer já no segundo monitor. Então eu vou colocar aqui 3.200 e daí eu vou colocar de novo um mais e 100, que aqui é a largura, 400 é a largura, 400 é a altura, 3.200 é a distância no x e 100 é a distância no y, certo? Então eu vou salvar aqui. Agora a gente tem que colocar um título também para essa janela. Então vou escrever aqui root.wm underline title, certo? Passar a função e passar aqui dentro o texto que eu quero. Então vou colocar aqui meu programa. Simples assim, certo? Salvei aqui. Agora vamos rodar aqui. Python main.py. Rodei, não aconteceu nada. Simplesmente rodou e fechou. Por quê? Porque a gente tem que startar o nosso mainframe. Como que a gente faz isso? Aqui embaixo, a gente vai colocar um comentário chamado start app. Para a gente começar o nosso app. Como que a gente faz isso? A gente dá um root.mainloop, certo? Então aqui a gente está começando o nosso app de verdade. Então aqui eu importei o tkinter. Vou colocar um comentário aqui só para ficar bonitinho. Imports. Então aqui primeiro eu importei o meu tkinter, depois eu criei meu mainframe, que é a minha janela principal, e aqui embaixo eu startei o meu app. Então, beleza? Com essas 10 linhas aqui salvei e vou rodar agora. Agora a gente já tem o nosso programinha. Então aqui a gente tem a nossa janela principal, a gente pode aumentar, diminuir, mudar o tamanho se a gente quiser por aqui.
Então, esse é o nosso mainframe. Então, aqui dentro do nosso mainframe que a gente vai fazer toda a nossa interface. Então, a primeira coisa que a gente tinha lá era uma lista aqui, né, com os comentários, um list box, que chama. Então, vamos criar esse list box. Então, aqui embaixo do meu mainframe, eu vou criar um list box. Antes aqui, ó, vou rodar aqui de novo. Aqui dentro do nosso programa, a gente tem que imaginar ele assim. A largura aqui equivale a 1 e a altura equivale a 1. Se eu usar 0,5, seria até a metade. Se eu usar 0,2 é até 20% da nossa área. Então a gente vai imaginar nessa divisão o nosso espaço aqui. Então, aquele que eu mostrei no começo do vídeo, a gente tinha metade aqui da tela, certo? A gente tinha a largura inteira, 100%, então a gente ocupava 1 de largura e a gente ocupava meio de altura, então 0,5 de altura e 1 de largura. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um frame aqui dentro do nosso programa para a gente inserir a nossa list box. Então, aqui em list box, eu vou colocar frame na frente, certo? Como que a gente vai criar esse frame da list box? Então, aqui eu vou criar uma variável chamada comments frame. Ela vai ser igual a tkinter.labelFrame, certo? Aqui a gente vai abrir a função. Então, o nosso contents frame vai ser igual a um label frame. Dentro do nosso label frame, a gente vai passar alguns parâmetros. O primeiro dos parâmetros sempre vai ser aonde que esse cara vai estar dentro, certo? Então, o nosso label frame, ele vai estar dentro do root. Então, a gente passa aqui o primeiro parâmetro como root, certo? Então, label frame vai estar dentro do root. E aqui a gente coloca um texto, text, igual um texto para ficar no topozinho ali do título. Vocês já vão entender. Então aqui eu vou colocar comentários. Salvei. Beleza, eu vou rodar aqui. Ele está rodando, deixa eu parar. E rodou de novo. Vou rodar de novo aqui para não ter dúvida. Ó, acabei de rodar. Não apareceu nada. Por quê? Porque a gente só criou o nosso label frame. A gente não inseriu ele de fato dentro do root. Como que a gente insere ele dentro do root? Aqui embaixo eu vou pegar o meu comments frame. O meu comments frame está sendo igual ao label frame. Então esse cara aqui veio para esse cara. Então o comments frame ponto place. Eu vou usar essa função no comando. Aqui eu criei a variável, aqui eu vou usar uma função .place. Essa função vai de fato colocar o meu frame dentro do meu root, certo? Então imagina o root como o frame principal, o quadrado principal, e esse comments frame é um quadrado que eu estou colocando dentro do meu quadrado principal, certo? Então .place. Aqui dentro a gente vai passar daí os valores que a gente quer de largura e altura e posicionamento. Então a primeira coisa a gente vai colocar um rel width, para a gente definir a nossa largura. Lembra que eu falei que a largura máxima é 1? Então rel width igual a 1. Agora eu vou colocar a altura, rel height. Isso. Acho que é. Rel height vai ser igual a metade, 0,5. Então aqui eu já estou colocando o meu comments frame, colocando ele em um lugar dentro de root. Em que lugar eu estou colocando ele? Eu estou colocando ele na posição 0, 0, com uma largura de 1 e uma altura de meio. Então isso vai dar esse resultado aqui. Agora dentro do nosso programa, nós temos um frame chamado comentários com 100% de largura e 50% de altura. Então ele ocupa metade da minha altura mais 100% da minha largura. Se eu aumentar a tela aqui, ó, ele fica responsivo. Então ele vai ficar de acordo com o tamanho da minha tela, do meu frame principal, certo? Então ele fica sempre 100% e aqui ele é a metade do frame principal. Não importa o tamanho, a resolução que eu esteja. Então agora dentro desse frame a gente vai colocar de fato o list box. Então vou fechar aqui. Agora aqui eu vou criar uma variável chamada comments list. Ela vai ser igual a tkinter.listbox.
Esse list box, ele vai estar dentro de comments frame. Comments frame está dentro de root. Então, o meu comments list vai estar dentro de comments frame, que é o frame que eu criei para ele. Então, beleza. Só precisamos colocar ele aqui dentro. Agora, a gente colocou ele aqui dentro, mas a gente não deu place. Então, a gente tem que fazer a mesma coisa aqui embaixo. Então, comments list ponto place. Daí a gente pode ter copiado aqui. Se eu colocar assim, ele vai ocupar 100% da largura e metade da altura. Então ele vai ficar com esse resultado, ó. A gente tem 100% do meu frame comentários, eu tô pegando 50% do meu comments frame, entenderam? Então aqui é relativo ao comments frame, não ao root original. Então aqui eu tenho que colocar ele 100% de largura e 100% de altura. Vou fechar aqui e colocar um aqui também no height, certo? Agora ele está com 100% de largura e 100% de altura. Ele está com 1 para largura e 1 para altura. Agora a gente tinha um outro frame aqui embaixo que tinha um campo, um input para a gente colocar o comentário para cadastrar, certo? Então agora a gente vai criar ele. Então aqui embaixo eu vou criar opções frame, certo? Vou chamar aqui de options frame. Vai ser igual a um tkinter ponto label frame. Ele vai ficar dentro do root, certo? Igual o meu comment frame, que ele fica dentro do root. E o text dele vai ser igual a opções, certo? Agora eu tenho que dar o place nele. Então, options frame ponto place. Se o meu comments frame está no root principal e ele está ocupando 100% de largura e metade da altura, como que eu tenho que colocar o meu options frame? Eu tenho que colocar ele então hell width igual a 1, que eu quero também ele de 100% de largura, e o hell height igual 0.5, que eu quero que ele ocupe a outra metade do meu frame principal. Então eu vou salvar aqui e dar enter. Agora você pode ver, ó, que o opções ficou em cima do comentários, certo? Como que eu vou tirar ele daqui de cima? Eu vou mexer no posicionamento. Então, meu rel y, que é a minha posição de altura, ela vai ser igual a 0.5. Ou seja, aqui eu já usei a metade da minha tela, aqui eu estou começando a partir da metade até o resto da outra metade. Então, com isso, o nosso as nossas opções vão lá para baixo, certo? Agora, com o nosso frame de opções, a gente consegue fazer o nosso input. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar um novo frame para o input. Então, eu vou colocar aqui input comment frame. Ele vai ser igual a tkinter.labelFrame. Ele vai ficar dentro do meu options frame. E o text dele vai ser igual novo comentário, certo? Vocês já vão entender por quê. Agora eu vou pegar esse cara e dar um ponto place nele. Aqui a gente tem então o 100% do meu options frame. O meu comments frame eu vou colocar ele, vou copiar aqui para ficar mais rápido. O meu hell widget eu vou deixar 100%, pode ser 1. O height eu vou colocar 0.4. E o rel y não precisa, eu quero que ele fique no comecinho do meu inputs frame. Então, aqui ó, eu coloquei um frame dentro do frame de opções, eu coloquei esse frame novo comentário, certo? Aqui dentro do novo comentário eu vou colocar o input do comentário e o botão para comentar de fato. Então, vou criar um input agora. Então, input comment vai ser igual a tkinter.entry. Entry são os campos de input para a gente colocar valores para inserir em algum lugar que a gente queira.
Então vou criar aqui esse entry, ele vai ficar dentro do meu input comment frame, certo? Agora a gente dá o place nele, input comment.place, certo? E aqui a gente vai colocar 100% dele. A largura eu vou colocar 0,75, eu quero 75%. E a altura pode ser 100%. Então ficou assim, ó. Ficou um campo bem grandão pra gente colocar nos nossos textos. Aqui na frente eu vou colocar o botão para comentar. Então, eu vou criar aqui um novo comentário aqui. Botões. Então aqui eu vou criar o meu botão. Então, btn comment vai ser igual a tkenter.button, certo? O meu button ele vai ficar dentro do meu input comment frame, certo? O text dele vai ser igual a comentar. E o que vai acontecer quando eu clicar com o botão, eu vou dar um command igual. E eu vou colocar uma função aqui que eu ainda vou criar, chamada add comment, certo? E aqui eu vou dar o place no botão. Então btn comment.place. Eu quero que ele fique. Posso pegar esse aqui de cima. Ele vai ter, como aqui eu estou usando 75% para o meu input, aqui só resta 25% para o meu botão. A altura pode ser 100%. O réu y não precisa, vamos mexer no réu x. O réu x vai começar a partir de 75%, ou seja, o meu input foi até 75%, o meu botão vai começar a partir de 75% e vai mais 25%, que dá o 100% da tela. Salvei aqui. Rodei aqui. Aí ele falou que a função não está definida. Então aqui em cima, em cima do meu mainframe, eu vou criar aqui uma funções. Então eu vou criar minha função def add comment. Vou passar aqui. Por enquanto eu só vou dar um pass nela, só para a gente ter a função. Vou rodar aqui. Então agora a gente já tem o input aqui para a gente digitar, o botão para a gente comentar. E agora vamos fazer isso acontecer. Quando eu clicar em comentar, adicionar um comentário aqui na nossa list box. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, vamos rodar aqui de novo, é quando eu clicar em comentar, na minha função add comment, eu tenho que recuperar o valor que está escrito, que está digitado aqui e adicionar aqui, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar esse valor. Então, eu vou criar uma variável chamada comment, que vai ser o comentário. E ela vai ser igual ao que? O nosso input comment, que é a nosso entry, que é a nossa entrada. Ele tem uma função chamada .get, que você pega o valor dele. Então, aqui eu estou recuperando o que está digitado no meu entry, na minha entrada, certo? Depois que eu recuperei o que está escrito, o que eu tenho que fazer? Adicionar na lista. Então, eu vou pegar aqui o meu comments list, certo? Que é o comment list é igual ao meu list box. Então, comment list, eu vou dar um ponto insert nele. Eu vou inserir nele na posição 0 o primeiro parâmetro. Então, sempre é 0 ou a posição que você queira, né? Caso você queira mexer, mas se você for só adicionar um para o outro, então ele vai ser sempre o primeiro parâmetro 0. Você tem que passar para adicionar num list box. E o segundo parâmetro é o comment em si. Então é o comentário que eu recuperei aqui. Então eu estou adicionando o comentário na lista, certo? Vamos salvar aqui, posso tirar esse pass e vou rodar aqui. Então agora se eu digitar qualquer coisa aqui e clicar em comentar, olha lá, ele adiciona na lista, ó, tá vendo? Mas ele não apaga o que eu acabei de comentar, certo? Eu tenho que vir apagar na mão para adicionar um outro texto. Então, agora a gente tem que, depois que a gente adicionou na lista, a gente tem que zerar isso aqui, deixar esse campo vazio de novo, certo? Como que a gente faz isso? A gente pega o nosso entry aqui, o input comment, certo? A gente dá uma função chamada delete nele. O primeiro parâmetro vai ser o 0. E daí a gente vai até tkinter.end.
Então, isso aqui faz a gente limpar o nosso input do entry, da entrada. Então, salvei aqui, vou rodar. Então, comentário, cliquei em comentar, ele adiciona lá e limpa aqui. Então, posso adicionar o comentário 2, comentei, comentário 3, 43, comentei. Então, aqui estão os nossos comentários. Agora, a gente só precisa deletar o comentário. Então, aqui eu vou criar um botão aqui embaixo chamado Delete. Quando eu clicar no botão, a gente vai deletar o nosso comentário, beleza? Então, aqui em botões, eu vou criar um btn delete. Vai ser igual a tkinter.button. Ele vai ficar não dentro de input content frame, mas dentro de options frame, que ele vai ficar embaixo do input comment frame, certo? Então esse botão vai ter o text igual deletar, certo? E o que vai acontecer quando clicar nele vai ser a função del comment, certo? Agora eu vou dar o btn delete.place para a gente posicionar ele. Então eu vou copiar aqui para ficar mais rápido. Então ele vai ter, pode ser 50% de largura, de altura ele pode ter 0,2, rel x pode ser 0,25 e rel y igual, se aqui a gente usou 0,4, então ele tem que ter pelo menos aqui um 0,6, 0,6, isso. Então eu vou criar aqui a função del comment, def del comment, certo? E vou dar um pes aqui só para rodar o código. Então criamos aqui nosso botão deletar, certo? Então eu posso adicionar um comentário, mas quando eu clico em deletar não acontece nada ainda. Vamos fazer ele deletar agora. Então, primeira coisa, quando eu clicar no del comment, eu tenho que saber qual comentário está selecionado. Como que eu sei isso? O nosso list box aqui, que é esse cara bem aqui, comments list, que ele é igual o nosso tkinter list box, certo? Então comment list é o nosso list box. Esse cara aqui, ele fala para mim qual item está selecionado. Então, aqui dentro do del comment, eu vou dar um print só para a gente ver o item selecionado, certo? Então eu vou dar um print no comment list ponto curse selection, certo? Então, isso aqui é uma função. Então, eu vou dar um print executando essa função do meu list box. Pra gente ver o que tem dentro desse cara. Então, eu vou adicionar aqui nos comentários. Eu vou clicar aqui em deletar. Ó, veio um tuple vazio, viu? Ó, ele vem um vazio, porque eu não estou selecionado em nada. Se eu selecionar um cara aqui e clicar, ó, ele deu o 0, ou seja, o ID desse cara é o 0. Se eu clicar no de baixo e selecionar, é 1. Se clicar no de baixo e selecionar, é 2, certo? Então, eu sei qual ID eu estou selecionado a partir dessa função. Então, se vocês repararem aqui, tá vindo um tuple um tuple com o resultado. Eu não quero o tuple, eu só quero esse primeiro valor aqui. Como que eu pego esse primeiro valor? Aqui depois de chamar a função, eu pego só quero o valor 0. Então, passo ali uma chave e valor 0. Então, agora, toda vez que eu clico, ó, só vem o valor 0 e 1, que é o ID da seleção do que está selecionado, certo? Então, o que que eu tenho que fazer? Simplesmente deletar da lista esse ID. Então, eu vou tirar esse cara daqui e deletar esse print. Daí, eu vou pegar o meu comment list ponto delete, certo? E passar esse cara aqui, que é o ID do que eu estou selecionado. Vou ver aqui. Adicionei um comentário, adicionei outro, adicionei outro, adicionei outro, adicionei outro. Vou deletar esse último aqui. Deletei, deletei, deletei. Então, tá tudo funcionando, certo? Obviamente que tá sem regra nenhuma, então eu posso comentar nada, um valor vazio, sem colocar nada, mas isso aqui é só adicionar os ifs lá da vida que a gente resolve.
E quando eu clico em deletar sem ter nada, ele está retornando um erro falando que o meu tuple index está fora de range, ou seja, eu não tenho nada selecionado e eu estou tentando acessar o cara zero de nada, então não tem como. Então aqui dentro da minha função eu só vou dar um if len, ou seja, se o tamanho da minha lista for maior que zero, ou seja, se eu tiver alguma coisa selecionada só, eu vou deletar, senão não vai acontecer nada, certo? Então parei aqui o programa, vou rodar de novo, agora quando eu clico em deletar não dá problema nenhum, beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado para quem assistiu o vídeo até o final. Terão mais vídeos sobre TK Inter. A gente vai aperfeiçoar esse programinha aqui. A gente vai colocar ele junto com o MySQL, com o banco de dados. A gente vai fazer um negócio bem legal. Então, se você gostou do vídeo, deixa o gostei. Se você não é inscrito, se inscreva aí no canal, que agora a gente vai estar lançando bastante tutorial novo. E é isso aí, galera. Valeu, falou!